Que bom que você não só terminou o ano de 2024 conosco, mas está começando o ano de 2025 conosco aqui do Devocional do Simply Pentecostal também. Estamos agradecidos a Deus pela sua vida, que tem feito a nossa alegria, não é? Nos trazido mais alegria. O trabalho de estarmos aqui meditando na palavra de Deus não é trabalho, é um prazer pessoal, é algo que nós precisamos fazer por nós mesmos. E, em verdade, este foi o porquê de eu começar com este trabalho, uma vez que, em sendo mãe e com uma série de atividades acontecendo, eu deixei de lado a leitura devocional da Bíblia. Tendo em vista isso, eu disse, eu não posso mais deixar, o que eu vou fazer é um grupo público. E assim eu vou ser forçada, graças a Deus por isso, a estar meditando na palavra de Deus. E o que aconteceu com isso foi um grande milagre na minha vida, que eu tenho tido um prazer e um crescimento muito grande em estar postando, gravando, postando, e por que não dizer para trás de tudo isso, meditando eu mesma na palavra de Deus. Assim que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a este novo ano 2025, que você decidiu começar o ano aqui, né, com a gente, meditando na palavra de Deus, e isso é uma bênção. Eu espero em Deus que o Senhor possa prosperar a sua vida na prosperidade bíblica. Aleluia. Quem lê a Bíblia, quem aprende a Bíblia, vive no caminho de Deus, proposto por Deus, e é uma das coisas que nós fazemos é não estar necessariamente saltando de um lado para o outro, mas dando continuidade aos livros da Bíblia. No entanto, para o ano de 2025, nós vamos estar adicionando nas sextas-feiras uma nova pessoa. Nós começamos somente a minha pessoa. A irmã Vânia, missionária, entrou nos sábados, não é? Com o livro dos profetas. Agora ela já está nas terças, nas quintas e nos sábados. E desta feita eu vou estar com você a cada segunda e quarta-feira. Mas o meu esposo, pastor Cícero Guimarães, vai estar trazendo o devocional a cada sexta-feira neste ano de 2025. Assim, os varões aqui também estarão representados e nós estamos orando a Deus e esperando que seja uma bênção para cada um de vocês. Mas hoje que nós começamos o ano, dia 1º de janeiro de 2025, aleluia, nós vamos estar terminando também a primeira do ano, mas é a última leitura no Evangelho de João, capítulo 21, e estaremos lendo do versículo 18 até o último versículo, que é o versículo 25, e vamos trazer 3 verdades que nos vão pasmar, deixar boca aberta, e estão contidas neste texto. Portanto, João 21, 18, diz o texto, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica estas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Encerra aqui as palavras do apóstolo, né? Que ele diz aqui, aquele que falou no peito de Jesus, né, que encostou e fez aquela pergunta na ceia, ele não colocou o seu nome neste finalzinho, mas todas as menções é João, e ele diz, este é o que testifica, portanto, terminando no seu escrito, no seu evangelho, com a sua própria pena, dizendo, eu fui o autor. Não só fui testemunha daquilo que aconteceu, mas o autor deste evangelho. Mas vamos às verdades que nos pasmam hoje. A primeira delas é Jesus começando no texto que nós lemos, falando com Pedro, e disse, olha, quando você era mais moço, te cingias a ti mesmo, e vai ser mais velho, vão te cingir. Ou seja, Jesus está predizendo, escuta aí, para a vida de Pedro, dores e sofrimento.
Não está dizendo quando vai acontecer, mas não só ele vai ficar mais velho, mas a sua velhice ou a sua idade avançada, o caminho da sua vida não é só de bênção, de alegria, de fama, de glória, não. Ele disse, olha, vai acontecer que enquanto agora você está vivendo esta liberdade, o seu futuro vão acontecer dores, prisões, problemas, sofrimento, né? E até ele fala da morte, significando as palavras que Jesus disse, que morte ele haveria de morrer. E aí o texto do versículo 19 fala glorificar a Deus. Significa que eu aprendo aí é um pouco forte para nós, mas a vida de Pedro glorificaria a Deus através das dores, dos sofrimentos e da morte dele. Nós, quando olhamos para a morte, apesar de que a morte parece não glorificar a Deus em nada, mas quando nós vemos Pedro, como outros apóstolos e pais na fé da igreja primitiva, eles foram mártires, pessoas que, como Paulo, deram a sua vida, o sofrimento da sua vida para o evangelho, mas deram também o seu pescoço, a sua vida, no sentido de morrer pela causa da verdade, pela causa do evangelho. E neste sentido, eles tornam-se, não é, glorificadores da pessoa de Deus. Por quê? Porque testemunham diante dos outros que eles estão dispostos a morrer pela verdade que os transformou, pela salvação que eles receberam. Então é muito forte o testemunho de alguém que permite dar a sua vida, viver uma vida de sofrimento, e nós vemos em todos esses que foram escritores do Novo Testamento, né? Não tinham nada a ganhar, mas a transformação, a salvação, a verdade de Deus foi tão forte em suas vidas como é na nossa, não é? Que eles decidiram viver uma vida de sofrimento, não conforme a corrente do mundo da época, da religião que eles estavam a princípio dentro, e até a morte por causa da salvação em Jesus. Essa é a primeira coisa, nós glorificamos a Deus. Escute isso, que é muito importante. Muitos textos, livros, vídeos, por que a causa do sofrimento, por que nós sofremos tanto? Um deles está aqui, Jesus revelou, né? Através da nossa vida, da disposição de sofrer para Cristo e até morrer, nós glorificamos o nome de Deus. Segundo, nem todos temos a mesma vocação, porque este aprendizado aí está claro. Ora, quando Pedro ouviu o que ia acontecer com ele, já logo espichou o olho sobre João e disse, e aquele ali, o que vai acontecer com ele? Aí Jesus disse, rapaz, as minhas palavras aqui, né? Tu não tem nada a ver com isso. Se eu disser que ele não vai morrer, né? O que você tem a ver com isso? E até o texto explica que é João quem escreveu, disse, Jesus não disse que eu não ia morrer. Mas ele diz, o que você tem a ver com isso, se eu decidir fazer com ele? Em outras palavras, é um puxão de orelha pra gente, né? Porque nós, como seres humanos, nos comparamos um com o outro. Por que aquela pessoa pode ser tão abençoada e eu tenho que padecer isso? Né? Por que o Senhor escolheu este caminho para mim? E nós nos comparamos um com o outro e nós esquecemos de um detalhe grandíssimo, é que Deus tem dons individuais para cada um de nós, individuais. Existem, por exemplo, só os dons do Espírito Santo. São os 9 os dons do Espírito Santo. Mas ele não dá a todos nós os 9. Ele diz escolher os melhores dons. Ele tem propósito para dar. E ele divide. Alguns dá 1, alguns dá 2, alguns dá 3, alguns não tem nenhum. Enfim, esta é uma realidade de uma dinâmica que Deus dá a quem quer. Não só os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons vocacionais. Nem todo mundo canta da mesma maneira. Nem todo mundo entende de música da mesma maneira. Nem todo mundo tem a mesma maneira de raciocinar, gosta das mesmas coisas e é usado nas mesmas coisas. Mesmo em relação ao reino de Deus. O que mais? Nós temos propósitos diferentes. Você vai olhar para João Batista, todo mundo dizia, este foi o pior dos profetas, né? Olha o tamanho do ministério de João Batista. Ainda acabou decapitado com a cabeça vergonhosamente no prato de uma mulher, né? Por pedido de uma mulher imunda, né? Ímpia, pecadora. No entanto, Jesus, quando falou dele, disse, não houve maior profeta na história do que João Batista. Então, nós temos um propósito diferente uns dos outros e uma missão diferente uns dos outros. A missão de Paulo, a missão de Barnabé, a missão de Silas, a sua missão, a minha missão, são diferenciadas. Então, nós não temos, pela Bíblia, que estar nos comparando uns com os outros, porque nós não temos a mesma vocação. É o segundo aprendizado que nos pasma aqui, que Jesus diz para nós, o que você tem a ver
com o que eu escolhi para a vida daquela pessoa. Primeiro, a gente não tem certeza necessariamente se a pessoa está vivendo o que Deus escolheu para ela. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa, se eu escolhi, como Jesus disse para Pedro, que ele não morra até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Então, que esse que tem a ver seja um puxão de orelha para cada um de nós nesse dia. Eu termino com a palavra última do versículo que diz, olha, se fosse escrever tudo que Jesus fez, eu creio que nem os livros de todo mundo caberiam. E essa é uma colocação muito grande. Os 4 evangelistas deixaram livros relativamente grandes, ao mesmo tempo pequenos, né? Para contar aquilo que Jesus fez. Eles selecionaram aquilo que achavam importante. João fala isso muitas vezes, para que as pessoas pudessem crer que Jesus era o Filho de Deus. Ora, ele agora dá testemunho que aquilo que Jesus fez foi muito mais em quantidade, né, do que aquilo que foi registrado. Agora, o que eu acho bonito deste texto é que Jesus, no seu ministério, ele disse, eu fiz muita coisa, mas vocês vão fazer coisas maiores do que essas. Este vocês está englobada a igreja. Nenhum de nós é singularidade, ou seja, uma pessoa vai obrar o mesmo que Jesus obrou. Ele tinha uma missão especial, ele cumpriu, ele era alguém especial, porque ele tinha uma missão especial, ele era o Filho de Deus encarnado, ainda que veio perfeitamente em carne, viveu perfeitamente em carne também. No entanto, Jesus obrou realmente muitos milagres, incomparável com nenhum profeta antes dele nem depois dele, mas como igreja, nós somos o corpo de Cristo, e este corpo vai obrar, e tem obrado, para fechar as bocas daqueles que dizem, cessou a obra de Deus, cessaram os milagres, cessaram as manifestações de Deus extraordinárias, não cessaram. A igreja que começou ali em Atos dos Apóstolos, até o dia de hoje, evidencia por ela, ou seja, Deus operando por ela, e eu e você somos ela, somos parte dela, coisas maiores, não só em quantidade, mas em coisas tremendas, como mortos ressuscitados, assim como Jesus fez, e coisas extraordinárias em relação à natureza. E tudo isso, irmãos, nós ouvimos testemunhos de pessoas lá na África, pessoas no Haiti, pessoas aqui nos Estados Unidos, pessoas na Europa, pessoas por todo o mundo, porque esta é a igreja cumprindo aquilo que Jesus prometeu que haveria de acontecer. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Feliz 2025 e muito obrigado de coração por saber que você está fazendo companhia para nós, mas mais do que tudo do que nós, porque nós que merecemos a companhia com a palavra de Deus. E se você quer ler a Bíblia toda em um ano, não deixe de visitar o site profmanuelabarros.com/Bíblia em número 1, ano, e você lá vai ter o calendário de leitura anual disponibilizado para você, bem como o link de entrada para um grupo no WhatsApp, se você quiser participar e receber semanalmente a leitura de cada semana. Ali você também vai poder ticar, não é? Se você já leu aquele dia ou não, e vai ter acesso aos vídeos, caso algum dia você atrase ou precise ou queira estar lendo comigo através do vídeo. Então, fique à vontade de fazê-lo. Deus abençoe você mais uma vez e feliz 2025 em nome de Jesus.